Meus queridos irmãos, voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, edição 945, ano 19, e o tema de hoje, a missão recebida e as honrarias. Como é bom ser honrado, todo mundo gosta de ser honrado, é muito bom ser honrado, é bom ser elogiado, é bom ser tratado com dignidade, é muito bom. O nosso texto, meus queridos irmãos, 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel 12, de 1 a 7. Um homem de Deus, profeta Samuel, filho da promessa, filho do milagre, filho da humilhação. A mãe se humilhou, foi muito humilhada, fez votos ao Senhor e cumpriu. Ele também poderia ser chamado de filho da obediência. A mãe concebeu, ficou com ele até 5 ou 6 anos, não se sabe, entregou lá no santuário de Deus. O sacerdote, por incrível que pareça, era mais crente do que eu e do que muitos de nós. Hoje eu não receberia, claro, os tempos são diferentes e tal. Naquele tempo alguém ia fazer uma visita, uma mulher ia fazer uma visita na casa de outra, aí dizia: eu não tenho um menino lá para me ajudar, para dar recado. Pois leve esse aqui para você. Também as mulheres tinham 8, 10, 15, 20 filhos. E aquela mulher fez o voto, e quando foi lá dizer para ele que tinha feito o voto para entregar o menino, para deixar o menino lá, o menino ficou. Ele aceitou o menino. Se fosse eu hoje, quem sabe o que ia dizer? Ai, para lá, eu quero lá seu filho. Isso é conversa. Gerou que cuide. Eu não sei como seria hoje, meus irmãos, mas uma coisa é certa: o tempo é diferente. E nós temos, meus amados irmãos, o texto bíblico. Então, para ler, 1 Samuel 12, de 1 a 7. A leitura é esta. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja testemunha, que nada tendes achado em mim e na minha mão. E disse o povo: o Senhor é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu Moisés e Arão e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponham-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor, que ele fez a vós e a vossos pais. Louvado seja Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, obrigado pela tua palavra, obrigado, meu Senhor, pela leitura santa. E agora fala com os meus irmãos, com os meus ouvintes. Abençoa, meu Senhor, cada ouvinte na programação do rádio. Abençoa, meu Senhor, os nossos internautas. Ó Senhor, guarda os nossos amados irmãos, recompensa cada um
com a bênção dos céus, firma os passos, Pai, aqueles que estão vacilantes. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, é maravilhosamente confortável para mim ler um texto como este. Apesar da diferença profunda entre um indivíduo como o irmão Freire e um profeta como o profeta Samuel, mas a necessidade de dar testemunho, quem administra a obra de Deus, quem instrui o povo de Deus, quem se propõe a orientar os irmãos no caminho da vida eterna, precisa ter estas qualificações. Eu diria, talvez com pena de mim, eu diria pelo menos em parte. Profeta Samuel, meus amados irmãos, filho da promessa, filho da esperança, filho da humilhação, filho da obediência. A mãe, obediente a Deus, fez o voto e cumpriu, deixou o menino lá no templo e o sacerdote Eli teve um grande benefício. No primeiro momento deve ter tido um bom trabalho com o pequeno Samuel. Depois Eli teve um grande benefício com aquele menino também dedicado, consagrado, preparado por Deus e pelos pais para servir ao Senhor. E Samuel, que servia o Senhor, já vestia uma túnica sacerdotal ainda na adolescência. Samuel estava muito velho, mais de 80 anos, muito velho. Ele tinha servido a Israel pelo menos 70 anos. Os filhos dele não tinham a mesma condição espiritual. Eram homens diferentes. Parece que a história só faz se repetir. Eu pensando na nossa igreja, a geração de pastores da época da minha adolescência, a geração de pastores da época da minha meia-idade e a geração de pastores agora da minha velhice. As diferenças de gerações e aquela coisa, os pastores que começaram na nossa igreja, por exemplo, que deram início à nossa igreja, eram homens que precisavam estar na graça, na fé, na oração, não tinham recurso, não tinham reconhecimento, não recebiam honrarias, eles não tinham nada. Precisava de Deus, recorria a Deus todo dia, porque não tinha nada, reserva nenhuma, reserva de nada. A geração seguinte já encontraram alguma coisa, um templo feito, uma congregação iniciada, alguma coisa. E a geração de hoje está nadando na grana. A geração atual, muitos hoje estão nadando no dinheiro, botando banca, a vida deixa para lá. Porque na geração de hoje tem o sujeito LL como eu, liso. Bom, mas a diferença é marcante entre a primeira geração de pastores da nossa igreja e esta terceira geração de pastores, se nós podemos dividir em 3 tempos, esses 106 anos. O profeta Samuel chegou no templo, era garoto, foi instruído pelo sacerdote Eli, serviu de uma forma maravilhosa e agora estava velho. Os filhos não procediam como deveriam e a nação tinha falado com ele mesmo: olha, tu estás velho, teus filhos não nos garante, não nos inspira confiança e nós queremos um rei, nós queremos ser igual às outras nações, queremos ser igual aos outros.
Sempre foi assim, irmãos. Deus escolheu o seu povo para ser diferente e o povo fica insistindo para ser a mesma coisa. E o profeta ficou triste, o sacerdote Samuel, que era profeta, era sacerdote, era juiz, ele ficou triste, aí foi lá, quem sabe se queixou com Deus em oração, e Deus falou com ele: Samuel, esta gente não está rejeitando você não, eles estão rejeitando a mim. Eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Faça o que eles estão dizendo, escolhe um rei, faça isto, unge um rei sobre eles. Já havia uma previsão na lei de Moisés, inclusive uma regulação, já tinha lá uma lei prévia quando isso acontecesse. E é verdade, meus amados irmãos, Samuel teve todo aquele processo, primeiro contato com o Saul, naquele caso que nós falamos na segunda-feira passada, aliás, na terça-feira passada, o Saul foi atrás dos animais lá de seu pai e terminou indo na casa do profeta para ter uma orientação. E o profeta, Deus falou com ele, orientou, e o profeta ungiu a Saul, e agora o profeta está apresentando Saul ao povo. 1 Samuel 12:1 diz: Samuel disse a todo o povo: eis aqui, eu ouvi a vossa voz no que vocês me disseram, e constituí o vosso rei. Eis aqui o rei. Eis aqui o rei. Agora ele vai adiante de vós. Agora vocês têm um rei humano. Até aquele tempo, meus amados irmãos, Israel era uma espécie de teocracia. O rei era o próprio Deus, o sacerdote ouvia a voz do Senhor e fazia o trabalho para dirigir o povo. Mas agora eles estão, como eles queriam, uma nação igual às outras. Todas as nações próximas tinham rei, alguns cruéis, alguns desonestos, alguns tão opressores. Agora eles tinham o rei que haviam pedido. Um rei formoso, alto, não sabemos a estatura exata, mas pelo menos 1,88 m, 1,90 m. Era um destaque visível. O rei era formoso. E Samuel apresenta, diz: está aqui o rei de vocês. Eu envelheci e encaneci. Eu uso Bíblia antiga e não quero me separar das minhas Bíblias velhas, a minha maravilhosa Bíblia. Eu envelheci e agora estou de cabelos brancos, encaneci, cãs, as cãs, minha cabeça embranquecida. Eu envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco. Samuel não foi dar aqui um mau testemunho dos filhos, porque eles tinham dito: seus filhos não têm a mesma fibra, os seus filhos não têm a mesma qualificação, seus filhos não procedem como você. E nós queremos que você resolva o nosso problema em vida. Nós queremos um rei. Os meus filhos estão convosco. Só faltou dizer, e eles realmente ele não procede. Mas vai falar de si, o profeta de Deus. Ele diz: eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Não sabemos a idade deles, mas, meus amados irmãos, podem ficar certo, não era menos de 60 anos de serviço. Era de 60 a 70 anos de serviço do profeta Samuel, sacerdote de Deus e juiz de Israel. Muito tempo, no mínimo 60 anos, no mínimo, por baixo 60 anos. E no versículo 3, 1 Samuel 12:3, ele diz: eu estou aqui, diante de vocês, é público, aqui é agora publicamente, eu quero que vocês se manifestem.
testificai contra mim perante o meu Senhor e perante o vosso Rei. De quem eu tomei o boi? De quem eu tomei o jumento? Eram os bens da época, animais. A quem eu defraudei? A quem eu oprimi? E de quem eu recebi suborno para deixar de agir? Apresentem-se, testifiquem contra mim perante o Rei, e eu restituirei. Oh, isenção! Coisa do céu! Virtude que homens não têm em si mesmo, nem no passado e nem agora. Nenhum homem tem estas virtudes como patrimônio pessoal. Eu sou honesto, eu sou digno, eu sou tranquilo, eu sou isento de males. Nenhum. Dizer, eles podem dizer. Mas corresponder só se estiver cheio do poder de Deus. Testifiquem publicamente contra mim, perante o meu Deus e perante o Rei, de quem eu me aproveitei, tomando os animais de quem os tinha, recebendo suborno de quem errava, defraudando alguém, criando coisas e engendrando histórias. Testificai contra mim. Olha o testemunho daquela nação após 60 anos de serviço daquele homem, no versículo 4. Então lhe disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste suborno da mão de ninguém. Suborno não é invenção brasileira. Suborno faz parte da história da humanidade. Mas o testemunho daquela nação, testemunho público foi este, sólido. Não recebeste suborno da mão de ninguém, a ninguém oprimiste. E ele ouviu isto, certamente ficou muito confortado e invocou a Deus: o Senhor seja testemunha contra vós. O Senhor seja testemunha contra vós. O Senhor seja testemunha do que vocês estão dizendo. E o Rei, que hoje está aqui coroado, seja testemunha também, que nada acharam contra mim. Oh, despedida linda! E o povo disse: o Senhor é nossa testemunha. No versículo 6, meus amados, o profeta de Deus diz: o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito, agora, pois, ponde-vos aqui em pé e pleitearei convosco perante o Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor.
que fez a vós e a vossos pais. Aquele juiz, na época não tinha o rei, o primeiro rei é o Saul, e era uma judicatura, era um sistema que todo líder principal era o juiz. E aquele juiz, o último juiz de Israel, que correspondia pela função real, estava se despedindo de uma forma brilhante. Meus amados irmãos, o nosso tema, a missão recebida e as honrarias. Às vezes falta honra a um ministro de Deus. Às vezes alguém esquece. Às vezes alguém esquece que é necessário e é muito bom honrar. O Senhor nos ensina na sua palavra: a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem temor, temor. O Senhor nos ensina na sua palavra. É uma bênção aprender. Eu louvo a Deus porque eu aprendo, eu louvo a Deus porque eu ensino. Eu tenho um prazer profundo em ensinar, em transmitir a palavra de Deus, porque eu sei, a minha vida está pelo fio, não vale muito, não vai muito longe, mas o meu testemunho e a palavra que eu entrego, fundamentada na palavra de Deus, a minha maneira de traduzir a palavra de Deus em mensagens para a instrução e a edificação permanecerão. Samuel, após 60, no mínimo 60 anos, estava se despedindo da nação. Não seria mais ele que iria receber as honrarias. A partir daquele momento, as honrarias seriam direcionadas a Saul. Mas, meus amados irmãos, Samuel sai coroado de honra e sai aqui revestido de autoridade pelo testemunho que ele deu como líder do povo de Deus. Testificai contra mim na presença de Deus e do rei. E o povo não tinha nada a dizer contra aquela autoridade eclesiástica. O termo é moderno, mas a função é do tempo da primeira geração de humanos. Ninguém tinha o que acusar, ninguém tinha o que dizer contra o profeta Samuel. Por isso, meus amados, eu falei a princípio a diferença entre o irmão Freire e o profeta Samuel. Eu gostaria de cumprir esses princípios, esses quesitos, pelo menos em parte, para não ser visto como um subornador e nem como alguém que aceita suborno. Não ser visto como um bajulador que muda de atitude e ideia e opinião para satisfazer alguém ou por interesse. Que o meu trabalho seja continuado até o dia que o Senhor quiser e que o benefício seja para os nossos ouvintes, para os nossos internautas e para quem acessar esses vídeos agora e depois. Meus queridos irmãos, precisamos continuar. Recebemos a missão de Deus, recebemos as honrarias do próprio Deus. Imagina eu, filho de camponês, criado na ignorância espiritual e cultural, enfiado na idolatria e na feitiçaria do catolicismo, proveniente da borra da fé, acredita em tudo que não presta, menos
só não acredita nas coisas de Deus, na Bíblia Sagrada, na salvação em Jesus Cristo. Fui instruído em toda corrupção espiritual até os 15 anos. E hoje, liderando uma pequena comunidade da Igreja de Jesus, e escrevendo livros, e fazendo programas, apresentando e lecionando, ensinando, é muita honra. Não mereço, não merecia, não merecerei. É muita honra. Meus irmãos que fazem alguma coisa, satisfaçam-se com as honras recebidas pelo Senhor. E se através dos irmãos vier algum respeito, algum gesto de gratidão e de honra, de honrarias, glorifique a Deus pela missão, pela função e preste o serviço melhor para a Igreja do Senhor. A Igreja de Jesus, ela é santa, ela é maravilhosa, ela merece. Os defeitos que acontecem nela, as manifestações negativas que muitos de nós conhecemos, acontece aonde tem humanos, aonde tem pessoas, onde os homens fazem a obra, qualquer que seja a natureza, aparecem os seus defeitos e seus vícios. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude a andar na sua presença e fazer alguma coisa para a glória do seu nome. Bendito Deus, Pai santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Querido Senhor, abençoa os meus irmãos, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores. Recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, aqueles que nos ajudam a pagar este programa. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.